eles se fazem permanentes, estão franqueados com todas as representações. Dentre as pautas dos movimentos de técnico administrativo e de docentes da universidade, não há pontos dirigidos ao âmbito interno da universidade, portanto, não há pontos de pauta dirigidos à administração superior, ainda que estejamos em permanente diálogo na busca de solução para questões que precisamos enfrentar e resolver. E, particularmente, no que diz respeito à assistência estudantil, uma pauta do movimento que é importante, a UESC, pela utilização do seu orçamento próprio, atinge a execução próxima de 2% do seu orçamento com ações diretas de assistência estudantil e está em interlocução com a Secretaria de Relações Institucionais do Governo do Estado para a elaboração, que deve ser desencadeada em conjunto com o Diretório Central dos Estudantes, de uma política estadual de assistência estudantil, já compromisso firmado com o governador, a partir do compromisso estimulado pelos reitores, solicitado pelos reitores e também pelo movimento estudantil. Para finalizar esta minha fala inicial, volto a destacar a importância desse momento e a oportunidade de ampliação e fortalecimento das relações desta casa e da população, da comunidade, da nossa cidade Ilhéus com a universidade. Agradecendo, além de reconhecendo a importância, agradecendo a oportunidade e me colocando à disposição para esclarecimentos adicionais. Obrigada. Ok, obrigado. Concedo a palavra ao senhor Orson Galvão, representante da AFUSC, por gentileza. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, aos demais vereadores, cumprimentar a nossa reitora Adélia Pinheiro, aos colegas do Sindicato dos Professores da DUSC, Emerson Lucena, e todas as entidades, os demais vereadores e todas as entidades que aqui se encontram prestigiando o encontro. Em especial ao senhor, que teve a iniciativa de dar visibilidade a essa questão, que eu acredito que ela tem um alcance muito maior do que se imagina aqui na região. Eu, como representante dos funcionários, nesse instante, acredito que seja mais oportuno desfazer uma certa confusão que há, que o público, uma visão que o público tem, acreditando que quando existe um movimento, existe um alinhamento automático entre todas as entidades, tá? Na realidade, eu recebi diversas solicitações de esclarecimento sobre o assunto e achei oportuno colocar isso para os senhores também. Em primeiro lugar, nós temos 3 entidades representativas dentro da UESC, que uma é dos docentes, a outra é dos discentes, dos alunos, e a outra nossa, que é dos funcionários. Naturalmente que não existe uma convergência de reivindicações comum a todas as entidades. Existe muito mais em comum entre os docentes e os discentes do que entre os docentes, discentes e funcionários, tá? Os funcionários, eles têm necessidades próprias, eles têm um plano de carreira própria. A estrutura funcional da UESC, ela tem, digamos, ela é feita de uma forma tal que fragiliza demais a classe dos funcionários técnico-administrativos, desde que eu tenho um grande contingente que não tem vínculo permanente com o Estado, não são funcionários concursados. Isso enfraquece demais a classe, tá? E, digamos, cria muitos problemas para nós. No entanto, a gente não pode negar que a universidade, ela vem, nesse ponto, na parte do funcionalismo, tendo avanços bastante significativos, tanto em termos, recentemente, do plano de carreira que nós temos, apesar de ter 10 mil arestas, não arestas, de alguns tocos no caminho, tá? Existe uma disparidade muito grande.
que foi a elaboração do projeto do plano de carreira das duas categorias que nós temos, que são os técnicos universitários e os analistas universitários. Mas isso é um caminhar, isso não é uma coisa que acontece e para no tempo. Muito pelo contrário, eu acredito que esse instante é uma oportunidade muito interessante para nós colocarmos a reestruturação, a revisão do nosso plano de carreira para o governo. Temos noção, temos ciência completa da situação, não é só a exclusividade da Bahia, é nacional. A situação realmente é de aperto, a situação é de procura de caminhos. Crise para mim é oportunidade. Tá? Fazendo uma comparação, voltando à questão das pautas das diversas classes. A nossa pauta, ela é bastante, digamos, ela aborda temas que são bastante concretos, eles são bem definidos, é uma questão apenas de se documentar e procurar os caminhos para que possamos criar um diálogo. Na verdade, quando se fala, tinha diálogo antes, na verdade não existia um diálogo unificado da categoria, e aí eu falo das 4 universidades, não existia uma pauta comum que se pudesse apresentar perante lá em Salvador. Então, agora se está costurando uma pauta comum para que possamos apresentar ao Executivo do Estado e dizer, olha, nós temos que negociar alguma coisa, não dá para isso, mas talvez dê para isso. Tá? Um exemplo disso é a questão do auxílio refeição, que nós, no governo, é uma maravilha, é R$ 198, já há 8 anos, desde março de 2008. No entanto, nós temos noção não, está no site da SAEB, do portal do servidor, que o auxílio alimentação não é um auxílio, na verdade, ele tem caráter indenizatório, ou seja, um ressarcimento das despesas que você tem. Por outro lado, qual é o nosso problema maior? Não é exatamente reajuste, mas, já eu acho que eu estou no lugar certo, que se regulamente o artigo 76 do Estatuto do Servidor, que prevê a concessão do auxílio alimentação, mas que até hoje, desde quando foi elaborado o Estatuto, até hoje ele não foi regulamentado. E se eu não me engano, salvo erro, eu acho que é algo que cabe ao Legislativo essa iniciativa. Não entendo muito dos trâmites, mas isso seria, a meu ver, eu não entendo até hoje por que não fizeram isso. Porque se você estabelece em lei como a coisa vai andar, não precisa ficar tendo muito problema. Isso é uma questão de ressarcimento, índices, prazos, é muito simples. Nós temos 10 mil índices, nós temos cesta básica, temos salário mínimo, temos IPCA. Pode-se negociar o índice, os prazos de atualização. Eu acho que é uma conversa que é bastante interessante se ter, é uma questão ótima para se abordar nesse instante para o próprio Executivo. Porque isso dá uma impressão, o que existe? Uma inércia. Se o Executivo, se o Legislativo abraça uma causa dessa, tá? Essa inércia para o público, para nós, poxa, eles estão tentando fazer alguma coisa. É uma forma da gente se sentir valorizado. Então, acredito que isso seja algo que beneficie a todos, porque isso não é só para nós da UESC, isso vai beneficiar todo o Executivo, todas as carreiras. A questão do reajuste do valor, isso eu sei que pode ser um problema, mas já que é uma verba indenizatória, existem formas, dá para se calcular e dá para se negociar alguma coisa. Haja visto também que no Legislativo, por exemplo, já foi regulamentada essa matéria. E hoje o auxílio alimentação do Executivo está em R$ 810, o que é bastante superior. Não sei se existem secretarias do Executivo onde esse valor é diferenciado. Ainda tem que estudar esse assunto. Bom, essa é uma outra pauta, a questão da reestruturação da carreira.
a questão da disparidade entre as duas carreiras que existem dentro da área universitária, que é uma diferença brutal. Para vocês terem uma ideia, é quase de 300% a diferença entre as gratificações. A forma de progressão é totalmente diferenciada. Então tem que haver alguma coisa mais racional. Eu diria que o que está colocado é totalmente racional. Tá? Os critérios de promoção, os critérios de avaliação são meio estranhos. Tá? Então são coisas que podem ser debatidas. Quanto à questão do reajuste atual, que a lei já foi promulgada, e que digamos, está sendo o nó górdio da questão, não é uma situação de agora. Eu ia trazer uma apresentação para demonstrar isso por A mais B, é simples, bota número, faz uma série histórica e você vai ver que simplesmente não acompanha a evolução da inflação. Eu não trouxe porque eu ainda tenho alguns dados que não são confiáveis, então eu precisaria de confirmar algumas coisas, rever alguns cálculos, mas, grosso modo, pegando um funcionário que tenha começado e permanecido, o técnico universitário, no nível de carreira 1, grau 1, tudo 1, no iniciozinho, assim que entrou, de 2011 até hoje, ele perdeu R$4.000, R$4.900 mais ou menos, tá? Isso eu vou colocar a público oportunamente, vai ser divulgado em Facebook, a planilha, porque eu gostaria muito que rebatessem, que as pessoas aparecessem para rebater as contas, tá? O exemplo pontual de agora é bastante simples. Nós não vamos receber a nossa defasagem em termos de poder aquisitivo, ela é gigantesca. Por quê? Porque não está tomando em conta todo um ano e 2 meses de inflação. A coisa vai piorar agora. E concedem 3,5% retroativo a março. Quando chegando em novembro, sobre esses 3,5% vão incidir 2,9%, só que não é retroativo. Ou seja, esse valor todo nesse período eu vou deixar de receber, quando o salário mínimo atual já está totalmente corrigido a partir de janeiro. Nossa data base é janeiro. Deveria ser retroativo a janeiro. Agora, interessante é que quando eles concederem esse reajuste de 2,9%, em Brasília estará sendo votado o salário mínimo de 2016. E aí? Então quer dizer que daqui a pouco nós vamos estar em 2017 recebendo o salário de 2015 ainda. Por quê? Porque tungaram, literalmente, eles não tungam apenas, eles não pegam apenas a questão pecuniária, é a questão do tempo. Porque a inflação não para. Hoje é um índice, amanhã é outro. Isso não para. E o pessoal diz, não, isso é reposição. Não é reposição. O que você perdeu ano passado, perdeu e não volta não. O que existe é uma reconfiguração do seu salário. Ele não é reposto, ele não é recalculado, ele é reconfigurado. Porque de repente você passa a ter o seu salário de acordo com algo que já se passou, com o valor que foi do ano passado. A inflação foi do ano passado. Não é alguma coisa que vai conservar o seu poder aquisitivo. Vai fazer com que o seu poder aquisitivo de hoje recupere agora, nesse instante, naquela data, vai recuperar aquele índice de antes. Agora a inflação continua correndo, não tem jeito, ok? Então, basicamente, os itens de pauta dos funcionários, como eu disse, são coisas que dão para são palpáveis em termos de estatística, em termos de conta, dá para a gente mostrar para as pessoas, para os técnicos, que existe, de fato, perda pesada, tá? Bom, nesse instante, eu agradeço a atenção dos senhores e encerro a minha fala. Muito grato, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, senhores.